ABBA. ABBA, o quarteto sueco, que nos anos 70 e início dos anos 80 tomou de assalto todas as paradas de sucesso com sua música única, estilo disco, que já foram, desde o início, compostas para serem produtos. E Carl Magnus Palm nos traz em 2008 essa biografia. Olha isso. Até onde eu sei, é a biografia até agora mais completa sobre a banda. Tem um anexo fotográfico muito legal. Olha só. Aqui, ó. Muitas fotos mesmo. E vai tratar desde a infância do quarteto, toda a fase áurea, e vai tratar também sobre a posteridade. Até o ano que termina aqui, que é a publicação do livro, até 2007, aí foi publicado em 2008. Bom, esse livro nos traz... Essa banda foi formada em 1972 e já nasceu como um supergrupo. Por quê? Porque todos os 4 integrantes já eram grandes na Suécia. Todos já eram grandes produtores, grandes músicos, grandes cantoras, inclusive estrelando até comerciais de TV. Todos já tendo ali sua produção fonográfica, seus compactos. E aí se reuniram para criar uma empresa chamada Polar Music, que já nasce para fazer sucesso. Então não é aquele papo de colegas de escola que se reúnem para fazer um som. Não. Já se reuniram como empresários da música, direcionados. Esse é o início do ABBA, que na verdade não tinha esse nome até 1974. Os 4 integrantes, né, nós já sabemos quais são. É Björn, Benny, Frida e Agneta. A Frida, na verdade, o nome dela é Annie Frid. Daí porque o ABBA é o acrônimo das iniciais da banda, mas ficou mais conhecida mundialmente como Frida. E por falar em Frida, preciso quebrar um boato que virou verdade. O que eu falo tá aqui, gente, tá aqui no livro do Carl. É o seguinte, foi propagado que a Frida seria resultado de um experimento de eugenia nazi, entendeu, né? De um experimento de eugenia nazi para gerar crianças para a Alemanha e tal. Gente, isso é papo. Isso é papo. A história real está aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Na Noruega, quando foi invadida pela Alemanha, ela ficou 2 anos sob domínio alemão. Uma mulher chamada Signe, uma norueguesa de 18 anos, se apaixonou por um soldado alemão. Ele era casado, mas não contou para ela que era casado. Os dois então tiveram um caso, e desse caso ela engravidou da Frida. Tá vendo? Não tem nada a ver com aquela história de que ela era resultado de um projeto de geração de bebês em massa que foi dada para adoção. Isso é papo, gente, papo. Papo segundo Carl, tá? Pois bem, então ela se apaixonou pelo soldado Alfred Hasse. E ele nunca soube de que ela tinha engravidado. Ele voltou para a Alemanha após o fim da guerra e nunca soube. Pelo menos essa é a versão oficial. A mãe da Frida morreu quando ela tinha 2 anos e ela foi criada pela avó. Mas, sim, sofreu muito preconceito, porque todas as mulheres norueguesas, todas que se envolveram com alemães, elas eram taxadas, tinha até o nome, elas eram chamadas de tiskertos. Tiskertos era um nome pejorativo daquelas mulheres que tinham tido qualquer envolvimento com o alemão. E os filhos dessas mulheres, inclusive a Frida, também era muito mal visto na Noruega. Eles eram chamados
Tiskerung. Tiskerung eram as crianças filhas desses envolvimentos. Então, sim, essa parte é verdadeira. Ela foi criança vítima de preconceito, porque a mãe dela tinha tido um caso com um soldado alemão. 2 anos depois do seu nascimento, ela perde a mãe. A mãe dela morreu de um problema de rins. E ela foi criada pela avó. Ela reencontraria o pai dela em 1977. Quando então o pai dela alega que veio saber que a tinha tido como filha. Ele não sabia. É a história oficial. E depois ficou tudo bem, ficaram amigos. Então essa é a história real da Frida, segundo Carl. Os 4 formaram 2 casais. A Agneta e o Bjorn, o Benny e a Frida. O fato de serem 2 casais aumentou muito a popularidade do quarteto. Mas em 79 já teve o primeiro divórcio. Então a Agneta se divorciou do Bjorn. Depois o outro casal também se divorciou. Mas eles nunca deixaram esse divórcio interferir na banda, tanto que a banda continuou até o começo dos anos 80. Então eles souberam separar a questão pessoal da profissional. Uma lição para todos nós, não é? Voltando ao divórcio dos casais, os 2 se divorciaram. O livro não diz o motivo do divórcio. Dá 500 voltas, mas o motivo do divórcio dos 2 não aparece no livro. Nos primeiros 2 anos, o nome da banda era Björn, Benny, Agneta e Anne Frid. Sim, eram os nomes próprios deles formavam a banda. Só em 74 é que mudam para o acrônico ABBA. Justamente sob a orientação de que ficaria mais universal. E como eles já se formaram para ser uma banda universal, então precisaram mudar o nome até por questão mercadológica. No começo, na Suécia, tiveram um problema, porque ABBA era o nome de um produto, de uma sardinha enlatada. Então, eles tiveram ali que fazer uma composição, tiveram que fazer um acordo para poder usar esse nome ABBA. Inclusive, para não terem inicialmente que usar esse nome ABBA, que na cabeça deles lembrava lá a sardinha enlatada, eles tentaram outros nomes. Alibaba, isso mesmo. Alibaba, Friends, Neighborhood e Baba. Então esses nomes aqui seriam as opções para ABBA, mas acabou ficando ABBA mesmo. Carl Palm nos conta que mesmo depois que a banda já começou a fazer sucesso, nas turnês europeias os shows eram vazios, não lotavam shows. Por quê? Porque ABBA era a banda de rádio e televisão, era a banda de clipe, era a música como produto, não era banda de performance. Então, muitos dos shows das turnês europeias simplesmente não lotavam. Isso é o que diz aqui o autor. Eles enfrentavam problema para dar entrevista. Por quê? Porque só quem falava inglês fluente eram os 2 homens da banda. Eram o Benny e o Bjorn. As 2 mulheres, a Frida e a Agneta, não falavam inglês e nem aprenderam a falar inglês direito. Elas usavam até um vocabulário, um dicionário fonético para poder falar em show entre as músicas com a plateia. E aí gerava um problema, porque a imprensa queria, na entrevista, eram as 2 mulheres, as 2 frontwomen do show. Não queriam os 2, mas eram os 2 que tinham que falar, porque só eles falavam inglês fluente. Inclusive, a mente criadora e motora do ABBA eram os 2 homens. Eram Benny e o Bjorn. Eles eram os compositores, eles eram os instrumentistas, eles eram os produtores e eles eram os gestores da empresa Polar Music. As 2 mulheres, Anne Frid e Agneta, eram a vitrine e eram as vozes do ABBA.
E isso estava muito claro dentro da banda, nunca tiveram problema com isso. Sim, eles formaram casais. Então tivemos 2 casais, o que ajudou e muito a popularidade da banda. Era mais um mote para ajudar na publicidade, além da ótima música. Eu me lembro muito, muito bem do sucesso do ABBA. Eu já tenho mais de 50. E no começo dos anos 80, só dava The Winner Takes It All. The Winner Takes It All foi o maior e o último grande sucesso do ABBA. Inclusive, esse livro aqui coloca um capítulo inteiro sobre a formação, a composição e a gravação dessa música, The Winner Takes It All, e sobre o outro grande sucesso do ABBA, que foi Dancing Queen. Essas 2 músicas, Dancing Queen e The Winner Takes It All, foram os 2 multi-mega sucessos do ABBA. Outras músicas também foram sucesso, mas não tanto quanto essas 2. O ABBA, na verdade, era um dos empreendimentos da empresa do grupo chamada Polar Music. Era uma holding que tinha várias empresas. Por que eles tinham várias empresas? Porque o imposto de renda na Suécia é de 85%. 85%. Mas, ao contrário do que podemos pensar, eles pagavam de bom grado, porque na Suécia tem tudo de graça e de primeira qualidade. Então, eles não têm problema em pagar muito imposto. Mas lógico que eles faziam o que podiam para pagar o mínimo de imposto dentro da lei. E uma das formas que encontraram era justamente abrir empresas, que aí não precisavam pagar tanto imposto de renda lá do ganho pessoal. Uma dessas empresas, e isso minha mente explodiu quando eu soube, era a Monarch. Monarch, a empresa de bicicletas, aqui da Zona Franca de Manaus, aqui da minha cidade. Então, inclusive uma empresa em que eu atuei como sócio, vendia para a Monarch naquele começo dos anos 80. Então, quem diria que a Monarch, sim, aquela fabricante de bicicleta famosa, adivinha, pertencia ao ABBA. Pois é, porque era uma das empresas da Polar Music. No fim dos anos 70, a Polar Music decidiu que ia abrir o capital. Então, o ABBA seria a primeira banda do mundo a ter ações na bolsa. Só que a banda acabou antes e aí isso não se concretizou. Porque sim, nós teríamos a primeira banda SA, Sociedade Anônima. Teria sido o ABBA. No meio dos anos 70, um tabloide inglês, The Sun. O The Sun é um daqueles tabloides que ficam falando de fofoca e coisa desse tipo. Plantou a notícia de que as 2 mulheres do ABBA, a Frida e a Agneta, não se davam bem, que brigavam muito. Gente, isso foi uma mentira, mas foi uma mentira que virou boato mundial. Eu me lembro que aqui no Brasil esse boato pegou forte. Então o que se dizia aqui era que as mulheres do ABBA se odiavam. Isso não é verdade e foi um boato plantado por esse jornal, The Sun. Detalhe, a banda tinha um estúdio próprio, Polar, e esse estúdio, na sua época, era o mais moderno que existia no mundo. Já tinha nos anos 70 automação de mesa, coisa que só veio surgir nos outros estúdios nos anos 80. E a banda nunca teve um fim formal. Teoricamente, a banda ainda existe até hoje, tanto que eles se reúnem às vezes para fazer um revival. Simplesmente pararam de gravar, pararam de fazer turnê, pararam de fazer clipe e pronto. Ficaram ali no modo idle, no modo ponto morto, mas nunca, em momento algum, disseram o ABBA acabou. Bom, eu espero ter trazido para você algumas informações sobre a banda ABBA, tudo vindo desse livro aqui, olha. ABBA, a biografia de Carl Palm, editora best-seller. Bom, para a editora não ficar chateada, devo dizer que eu não falei nem 2% de informação, tá? Então compra
Lê se você gosta do ABBA. Eu sou Marco Evangelista. Você está em LIS, Letra, Imagem e Som. Nesse canal eu faço resenhas sobre livros, filmes, séries, discos e CDs. Se você gostou, clica no sininho, assina o canal e eu espero te ver mais vezes aqui comigo.